No vídeo de hoje, vamos entender mais sobre os ciclos econômicos e as ordens mundiais em transformação, baseado no livro de Ray Dalio. Bem-vindo ao canal O Aprendiz. Esse canal é feito para quem gosta de aprender algo novo todo dia e compartilhar conhecimento. A análise histórica de Ray Dalio demonstra que a prosperidade de uma nação segue um ciclo previsível composto por 8 pilares fundamentais de poder. Esses indicadores são mensuráveis e determinam a saúde econômica de longo prazo. Tudo se inicia na educação. O desenvolvimento de habilidades técnicas e a ética de trabalho são os precursores da inovação. Quando uma sociedade inova, ela cria tecnologia proprietária, que aumenta a sua competitividade no comércio mundial. Ao dominar fatias maiores do comércio, o país expande sua produção econômica. Esse crescimento exige proteção, o que leva ao fortalecimento da força militar, para garantir rotas comerciais e acordos diplomáticos. Com o domínio do comércio e da segurança, a nação estabelece o principal centro financeiro do mundo, atraindo capital global. O estágio final dessa evolução é a moeda de reserva, quando o mundo passa a utilizar a moeda desse país como o padrão para transações e reservas internacionais. O conhecimento desses pilares permite identificar em que fase de crescimento uma nação se encontra, antes mesmo dos dados de mercado refletirem isso. Ao atingir o topo do ciclo, a dinâmica econômica muda. A fase de maturidade é caracterizada por um fenômeno técnico. O país torna-se menos competitivo devido ao aumento dos custos operacionais e de mão de obra. Neste estágio, ocorre a expansão do ciclo de dívida de longo prazo. Como a moeda de reserva possui alta demanda global, o país consegue financiar seu consumo através do endividamento em níveis que outras nações não conseguiriam. O capital deixa de ser investido majoritariamente em infraestrutura produtiva e passa a ser direcionado para o consumo e para o serviço da dívida existente. Um indicador crítico nesta fase é a lacuna de riqueza. Tecnicamente, o retorno sobre o capital tende a crescer mais rápido do que o retorno sobre o trabalho, o que gera uma concentração de ativos. Isso altera os incentivos econômicos internos e impacta a coesão do sistema. A análise dos ciclos mostra que a combinação de alta dívida com o aumento da desigualdade de ativos é o precursor técnico da instabilidade financeira. O declínio de uma ordem econômica é determinado pela incapacidade de honrar obrigações financeiras com recursos reais. Quando os passivos de uma nação superam sua capacidade produtiva, os bancos centrais utilizam a monetização da dívida. Este processo consiste na criação de nova base monetária para adquirir títulos públicos, mantendo as taxas de juros artificialmente baixas. A consequência direta é a desvalorização do poder de compra da moeda. Historicamente, este cenário gera o chamado efeito Cantillon. O novo capital injetado no sistema não se distribui de forma uniforme, alterando os preços relativos e favorecendo quem possui ativos reais em detrimento de quem possui ativos nominais, dinheiro em espécie ou renda fixa de baixo rendimento. Simultaneamente, o surgimento de um desafiante externo com indicadores de produtividade em ascensão cria uma disputa por fatias do comércio mundial. O aumento dos gastos em defesa e a fragmentação das cadeias de suprimentos aceleram o processo de transição para uma nova configuração geopolítica e financeira. A compreensão desses ciclos permite uma alocação de recursos mais eficiente. Em fases de transição de ordem mundial e alta monetização de dívida, a estratégia técnica baseia-se na diversificação entre diferentes jurisdições e classes de ativos. Investidores institucionais observam nações que estão no início do ciclo, aquelas com baixo endividamento relativo, superávites comerciais e investimento pesado em tecnologia e educação. Além disso, a proteção do patrimônio em períodos de desvalorização cambial envolve o posicionamento em ativos desvinculados de promessas de pagamento governamentais. O estudo da história econômica indica que a riqueza é transferida de sistemas alavancados para sistemas produtivos. Entender a grande máquina de Ray Dalio é, portanto, entender os fluxos de capital global para se posicionar onde a produtividade real está sendo gerada. Este é o conhecimento necessário para navegar pelas mudanças na ordem mundial com fundamentação técnica.